Vamos lá, gente. Ainda sobre a questão do Alisson, eu queria só falar falar um pouco da história e no final eu vou dar um pouco da minha opinião, tá? Porque o Arnaldo tem falado, o Renan tem falado, uma galera tem falado, então assim, vamos lá. O Alisson, gente, o Alisson no início da temporada, ele foi titular com o Crespo, tudo, né? E saiu no intervalo, não saiu legal, não ficou feliz. E ali a gente sabe que teve uma conversa lá com o Crespo. E nesse sentido, o Crespo, o próprio Crespo, a comissão técnica comentou que, assim, não é que não iria aproveitar o Alisson, mas que ele não seria aquele jogador principal, né? Ele às vezes ia pro banco, às vezes não ia ser relacionado e etc e tal, né? Beleza, da hora, legal, fechou. E aí, gente, com isso, depois que aconteceu isso, o, o Alisson ficou bem, não ficou feliz e pediu para ser negociado, né? E daí teve uma questão do Dorival Júnior ter chamado ele também para jogar lá no Corinthians, né? E aí o Alisson ficou quis, né, jogar no Corinthians porque ia jogar com o Dorival, tal, aquela coisa toda, né? E gente, assim, beleza, fechou essa parte. O Alisson fez uma força para sair do São Paulo e tudo mais, né? Essa que é a realidade, né? Fez uma forcinha para sair do São Paulo. O São Paulo não queria liberar ele pro Corinthians, queria outros clubes, mas ele quis ir pro Corinthians, né? Muito por conta do Dorival. E aí o São Paulo colocou o contrato, todas as cláusulas que a gente sabe, né? Eles 1,5 milhão para que o São Paulo liberasse o atleta, tinha que ser 1 milhão à vista, os outros 500 iam ser parcelados, né? E o Corinthians queria parcelado, só que falou, não, precisa pelo menos 1 milhão à vista. E aí, caso o Corinthians quisesse o atleta, a gente tinha uma cláusula de 2 milhões de euros para adquirir o atleta. Beleza, aí o Corinthians pegou e tinha ainda algumas metas. Se o Alisson participar de 25 partidas, tinha que pagar também um bônus pro São Paulo, se eu não me engano, era 2 milhões de reais, enfim. Então, tem tudo isso. E aí o Marcelo, acho que o Marcelo Paz, né, o nome do diretor de futebol do Corinthians, que era o ex do Fortaleza, né, falou, beleza, aceitamos, o presidente aceitou, tá, mandou a proposta, e ele falou assim, não, vem com o Alisson aqui para ele fazer os exames médicos, né, enfim, o Alisson pediu a liberação do São Paulo, o São Paulo falou assim, beleza, pode ir lá. O São Paulo deu ok pro Alisson ir, e o Alisson foi, e o Corinthians mandou ele vir, né. E aí, nesse meio tempo, né, aconteceu o quê? Aconteceu o seguinte, né? O Alisson chegou lá, até o Gabriel Sá trouxe aí numa das lives falando que o Alisson até almoçou lá no shopping, tudo. Teve até um seguidor que falou que o Alisson estava lá almoçando lá no shopping, lá tá perto do CT do Joaquim Grava, tudo, né? E, gente, assim, o que aconteceu foi isso. E aí o Stabile não assinou, falou que era uma irresponsabilidade financeira e etc e tal, né? E não foi. Aí o Alisson acabou não indo pro Corinthians. O Alisson voltou para casa, não aconteceu a negociação e ponto. Aí o São Paulo resolveu o quê? Reintegrar o Alisson. Para quê? Na minha visão, tá? E aí vocês podem dar a opinião de vocês, né? Para quê? Para valorizar o atleta, para não desvalorizar o atleta, tá? Então, essa é a cronologia da situação, tá? Essa é a cronologia da situação que aconteceu com o Alisson. Agora vai a minha opinião. Não existe mocinho na história. O São Paulo liberou o atleta, né? Liberou o jogador para ir pro CT do Corinthians, né? Sem ter assinado, sem ter caído o Pix na conta do São Paulo. O Alisson foi de juvenil, né? Né? O Alisson não é menino, não é uma criança. O Alisson já tem 33, 34 anos e sabe que só fecha um negócio quando bate o martelo, quando tá assinado, né? E ele foi lá inocentemente não, ele foi lá e ele sabe de tudo que é causado. Ele já tem um tempo nesse negócio aqui de futebol e ele sabe quanto que é traumático você sair de um clube e ir para o seu maior rival, né? Ele sabe, né? Ele não é bobo, né? Além do mais, o Corinthians e São Paulo, gente, vamos ser sinceros, né? E um outro ponto, né? Ele sabe do carinho que a torcida tinha com ele, ele sabe do carinho que não só a torcida, mas o clube mesmo acolheu ele num momento difícil. E na primeira oportunidade que ele teve, ele pegou e deixou o clube. Não é que ele deixou o clube pro Cruzeiro, não é que ele deixou o clube pro Flamengo, não é que ele deixou o clube, sei lá, pro Fluminense, entendeu? Sei lá, pro Internacional, pro Grêmio. Não. Ele deixou o clube pra ir pro rival, entendeu? Esse que é o ponto. Se ele tivesse ido lá pro Mirassol, não teria problema. Não, o cara não assinou, pode voltar, pode retornar, não vai ter problema nenhum. Se ele tivesse ido lá pro Inter, não teria problema nenhum. O problema foi, ele foi até
o Corinthians, né? Esse foi o grande erro do Alisson. Mas enfim, e aí o Corinthians, que na minha opinião, e eu não posso provar, acho que é uma visão minha que eu tenho, tá? Eu acho que agiu um pouco de má fé. O que acho que o Corinthians pensou? Falou assim, pô, eu não vou pagar 1 milhão à vista pelo Alisson. O que eu vou fazer? Eu vou fazer ele vir aqui, ele vem, aí o que vai acontecer? Vai ficar uma situação insustentável e o São Paulo não vai ter outra saída a não ser me ceder o atleta até de graça ou com esse valor dos empréstimos parcelados, que é como o Corinthians queria, e falou assim, não, São Paulo é o seguinte, eu não vou assinar aqui porque eu tenho responsabilidade financeira, né? Será que ele não viu isso antes, né, de um dos diretores deles ter assinado a proposta, né? Eu tenho responsabilidade financeira, né? E eu não vou trazer o Alisson, eu não vou, enfim, eu não vou fazer o Alisson. Agora, se você quiser, né, parcelar esse valor de empréstimo, a gente aceita, tá? Beleza, né? O São Paulo falou assim, não, beleza, obrigado. Aí eu acho que o São Paulo tem uma postura certa, não, beleza, obrigado, Corinthians, mas então a gente encerra aqui as nossas tratativas, porque eu não vou ceder ele de graça pra vocês. A gente sabe como o Corinthians não paga, né? Não tô falando nem que o São Paulo paga ou não paga, mas o São Paulo também não paga, mas o Corinthians também não paga. Então, essa é a realidade, né? Então, o São Paulo teve a postura certa, nesse sentido, né? E o Corinthians, eu acho que agiu um pouco de má fé aí, colocou o jogador em maus lençóis, né? Essa é a realidade. E foi isso, tá? A minha opinião é que não tem bonzinho, não tem vilão, né? Todo mundo é culpado, todo mundo foi... O Corinthians quis sair de espertalhão, o São Paulo não foi, se deixou levar pela pressão, e o Alisson, um jogador experiente, foi juvenil, entendeu? Se eu quero que ele volte ou não pra vestir a camisa do São Paulo, eu não quero. Eu acho que ele não tem que mais vestir a camisa do São Paulo, ele não tem que mais ser relacionado, não tem que mais jogar. O São Paulo precisa arrumar um lugar para ele, porque é o seguinte, são 500 mil de salário, cerca de 500 mil de salário, jogados no lixo, tá? Jogados no lixo, na minha opinião. Então, assim, o São Paulo precisa urgentemente arrumar um clube para ele, tá bom? Comentem o que vocês acham, até porque ele, assim, o Alisson não é mais nenhum menino, né? A torcida tinha um carinho por ele. Hoje em dia, ninguém tem nenhum carinho por ele, independente da situação difícil que ele sofreu com relação a depressão, etc e tal. Eu acho que, independente disso, eu acho que o São Paulo precisa arrumar um lugar para ele jogar. Mas ele não pode mais jogar com a camisa do São Paulo, minha opinião. Comentem aí, fale o que vocês acham nos comentários e um forte abraço e vamos São Paulo.